no Zap. Tá? Então eu coloco lá eu tenho duas pastas. Normalmente eu olho a primeira, não olho a segunda. Já está você que reclama, não. Pode falar aí sobre o que é. Não, eu queria pedir para você, Colocar se nome você de alguém lá no centro? botar meu nome e o nome do Nelsinho. Ah, tá com o nome lá já? Não, eu primeiro perguntei se você podia botar, né? Não, pode pôr assim, manda direto, amigo. Porque eu olho pelo menos uma ou duas vezes por semana. Amanhã eu tenho trabalho lá, já levo. Tá, eu boto mais tarde, então. Tá? Tá bom. Vou botar lá. Já abri aqui a 152. Abri olha só, para acalmar a Elisa, ó. Acalma as ânsias de teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofres de véspera, estragando-te os estados deprimentes por ausência que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recursos de valorização das pessoas e das coisas. Quem desfruta de benefício como facilidade, subestima o que possui. Aprende a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a voluta da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizarás, e não o que tens, ou com o que tens te encontras. Joana. Senhor, Mestre, abençoa os nossos propósitos, que nessas horas possa ser derramado sobre os nossos lares as energias prateadas dos bons espíritos, para amparar-nos, auxiliar-nos nos trânsitos, obviamente, de sentimentos não muito agradáveis. Sabemos, Senhor, que há irmãos que inúmeras vezes tentam assaltar-nos, desviando-nos pensamento da rota do bem. Oxalá que muitos destes, estudos da noite, livro dos Espíritos, possam também alimentar-se com as informações ditadas pelos bons irmãos da luz através do Sr. Allan Kardec e do estudo modesto que nós outros compartilhamos. E rogo, Senhor, não só para esses, para nós, os nossos vizinhos, e entre outros que nos assistirão, qual tempo nós não sabemos. Muito obrigado. Abrimos a nossa reunião de estudo da noite, em nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, dona Elisa, seu Afrânio, seu Jorge. Vingança maligna. Vingança maligna. Seu Jorge, eu me lembro do cantor, seu Jorge. Vocês podem me chamar de tiozão, que eu não digo não, ou paizão. Tiozão, paizão. Tiozão, ô tiozão. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 634. Né? Nós estamos falando sobre o bem e o mal. Na atualidade, a gente tem que ter cuidado até para comentar isso. Oi? Vocês estão me vendo bem? Estou. Eu estou também. A minha internet não está legal. Estou te ouvindo bem com muito prazer. Então tá, vamos ver se eu consigo ficar o tempo todo. Né? Vai ficar. Vamos lá. Então, o Livro dos Espíritos, parte
capítulo 1, da lei divina e natural, ou natural, e natural. A pergunta é 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Nós começamos a falar sobre essa pergunta na semana passada, né? Nós demos o exemplo da beleza, do poder, né? Dos bens materiais, da dificuldade que nós temos em conviver com isso. Porque, na realidade, o mal não está na natureza de nada. No mal não existe mal na natureza. O mal está dentro de nós e nós, quando estamos de posse de algo, nós o colocamos para fora. E utilizamos aquele algo, né, como se fosse assim digamos, uma arma. Uma arma, né, um escudo. A beleza. Uma beleza, nós comentamos semana passada, da dificuldade que é para uma pessoa bonita. Principalmente se for mulher. Principalmente se for mulher, é muito complicado mesmo. Ela é assédio direto. É complicado. Vimos falar sobre o mal, o poder. Nós estamos vendo o nosso mundo aí, o nosso planeta, que as pessoas que estão no poder, sei lá, né? Parece que assim, cada um tem uma ideia mais bizarra que a outra, digamos assim, né? Umas coisas de louco. Parece que em vez de a gente andar para frente, nós estamos retroagindo, mas isso aí está tudo no script. Não tem nada de mais fora do script, não. Tá? Isso aí, no sermão profético, a gente vê que isso está por lá também. Tá? São os falsos profetas. Os falsos profetas, a gente às vezes lê e acha que está somente dentro da religião. Não, o falso profeta está na ciência, está na política, está na segurança, em qualquer lugar que precise de pessoas com ideias, né, cristãs, tá? E não as utiliza outros, são falsos profetas. São as pessoas que realmente estão trazendo uma mensagem totalmente errada e, infelizmente, levando um público muito grande consigo. Então, o mal não está na natureza, conforme está a pergunta aqui, né? Kardec não errou a pergunta. Kardec fez para a gente observar isso, né? Chamar a nossa atenção. Dinheiro faz mal a alguém, gente? Não, faz bem. Só que o indivíduo que tem, geralmente, não todos, mas sua grande maioria, não sabe utilizá-lo. A Elisa saiu, realmente a internet dela não está legal. Não sabe utilizá-lo. Ou seja, o dinheiro, né, passa a ser um mal. O cara, em vez de movimentar aquele dinheiro, criar empregos, criar, né, situações, se for plantar, criar uma fazenda, plantar, criar um gado para ter o leite e tal. Não, ele faz isso tudo, mas naquela intenção. Quero que plantar para no dia da safra, ver se eu consigo aumentar o preço. Quero ter o gado para ter o leite, e assim vai por diante. Aí se perde. Então, essa pergunta está dentro disso, porque se torna um mal moral. Falo do mal moral, para que a pergunta que Kardec está falando. Se torna um mal moral. Então, os espíritos vão nos dar a resposta aqui em relação a isso. Em relação a isso aí. A gente vai vendo. Nós vimos no livro Libertação, acho que nós comentamos semana passada, no livro Libertação, aquele cara que estava sendo julgado, que ele era das ciências, né, no meio dos agiotas, dos avarentos. Aí ele fala, mas eu não sou avaro, poxa, eu não estou no lugar certo. E lá os legisladores falam, não, você é avaro sim, você
não quis passar o teu conhecimento para frente, segurou consigo. Por isso tu está aqui sendo julgado com essa turma aí. Quer dizer, outra coisa, o conhecimento. Quantos de nós, né? A gente falou sobre o Celso Dumont há umas 2 semanas atrás, né? E a grande diferença do Celso Dumont para os irmãos Wright foi essa aí. Os dois vieram com a missão, né, com esse conhecimento, para fazer algo voar. Só que quando os irmãos Wright voaram, eles simplesmente não existia a Força Aérea em país nenhum, não tinha avião. Eles venderam para o Exército Americano, onde foi fundada uma das primeiras forças aéreas do mundo. Quer dizer, eles visaram o quê com aquele conhecimento, com aquilo que eles criaram? Din-din. Dinheiro, poder. Já o Santos Dumont, não. Todo mundo que queria a patente do avião deu para a França, deu para o Brasil, deu para a Suécia, deu para muita gente. Mas depois o que acontece? Ele ficou, né, foi um dos motivos do suicídio dele foi esse. Né? Começaram a utilizar a invenção dele para o mal. Quer dizer, olha só a pergunta aí, por que está o mal na natureza das coisas? O Santos Dumont, o avião, a criação do avião, né, a invenção do avião, não foi um mal. E o interesse dele era todo o quê? Servir a humanidade. Porque épocas atrás ele já tinha feito das dele, não tinha servido a humanidade. Mas vinha numa prova de recuperação, né? Para se recuperar, para cá, só fez besteira. Então, essa questão do mal, o mal não está em lugar nenhum, está aqui dentro. Fala, Jorge. Eu gostaria, para enriquecer, tá? Eu Tá. acabei de comentar, lá no Evangelho tem, acho que é no capítulo 16, mais ou menos, a passagem de Jesus com o mancebo. Dá o nome lá de mancebo, o homem rico, né? Que estava apegado aos valores. Aí a gente vem aqui a esse livrinho aqui, ó, Ação e Reação. O caso é o capítulo 8, Clarindo e Leonel, seguindo lá o filho do Antônio Olímpio. E o Silas está junto com a dona Elvira lá, foram na casa lá onde eles moraram, e lá estão os 11 anários, sob a assistência dos dois. Eu só vou deixar um trechinho que vai enriquecer também essa questão, né? Por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições. Então, ele só um trechinho. Ele diz assim, ó, riram, exclamou Leonel contente. Então, ele induziu, porque ele estava sob a influência, a sintonia, induziu ele né, ao campo mental dele. Um quadro fantástico, por meio do qual as terras do vizinho, eles estavam alimentando a ideia para ele comprar lá ou seja, isso ele estava desprendido, induzido a querer comprar a terra. Finalizando, ele diz assim, ó, tão só termine o fluxo controlado, olha aí, o obsessor que falou isso aqui, os dois foi irmão dele, ó, termine o fluxo controlado por minha influenciação hipnótica, tá? Retomará o corpo carnal lambendo beijos da natureza de haver sonhado com a falência, quer dizer, da fazenda, que ele fala aqui, né, da granja, ao lado. Só para enriquecer, o problema de muitas pessoas ricas que fazem as coisas está até sob indução também. Não estou isentando ninguém, nem eu. Começo por mim. Todos nós estamos fadados também a uma certa influenciazinha a respeito. Só para enriquecer. Eu li isso hoje, fazendo um trabalho para o centro lá. Aí, ó. Ação e Reação, capítulo 7. O final lá do capítulo 7. Acho que é o 7 mesmo, estou aqui no final, ó. 7. Perdão, 8. Eu vou para o 9, a história de Silas. Então, de muitas das formas, nós colocamos o mal que está em nós na natureza, nas coisas. Né? Boa noite, dona Lourdes. Bem-vinda. Né? Aí está falando que fala do mal moral, não somente o mal material, porque
nós vamos utilizar da matéria para o quê? Para praticar esse mal moral. Tá? Não vamos ter, assim, não vamos ser honestos, não vamos ser humildes, tá? Não vamos ser dignos de ter aquilo. É aquela parábola, né, do mordomo infiel. Tá? As coisas vêm para a nossa mão. Lá, no caso, lá é o dinheiro do patrão. Quer dizer, quem é o patrão dele? Deus, né? Simbolismo da parábola. E ele leva uma bronca, né, entre aspas, de Deus, né? E o que faz ele? Como ele era inteligente, espera aí, vou aproveitar que está tudo na minha mão, os bens estão na minha mão e vou limpar minha barra. E no final da parábola, realmente, né, o patrão lá libera ele de algumas coisas, alguns encargos pesados, porque ele soube dividir que estava com ele. Então, essa questão. É por isso que nós temos dificuldades na tal palavrinha caridade. Porque nós nos apegamos às coisas, colocamos o nosso mal nas coisas, queremos só para nós. Passa a ser nosso. Não é divisão. Nós somos simples mordomos. Então, quem coloca o mal na natureza das coisas somos nós. Né? Agora, essa pergunta que é muito interessante. Não podia ter Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Não seria bom se a gente nascesse todo mundo já perfeito, né? Fosse criado perfeito, todo mundo anjo? Já pensaram nisso? Mas e aí? Qual é o nosso mérito? Se nós fôssemos criados assim, né, o que é que nós teríamos aprendido? Né? O que é que nós iríamos aprender? A sabedoria que nós adquirimos, como é que é? Através de muita luta. A gente passa por N situações. O sofrimento que a gente não gosta e tem medo, né? Não quer o sofrimento, né? Infelizmente ou felizmente, de um lado, infelizmente, temos que passar. Agora, do lado do felizmente, é para onde nós vamos querer? Aprendendo, adquirindo sabedoria, experiências. Então, essa questão aqui de Deus ter criado a humanidade em melhores condições é como a gente se falasse, poxa, por que Deus fez isso comigo quando acontece alguma coisa, né? Aquela lá, me lembrando das Torres Gêmeas, né? A capa do Time. Onde estava Deus? Who are God? Onde estava Deus? É isso aí. Nós não fomos criados assim. Precisamos adquirir na nossa caminhada a experiência, o aprendizado, para o quê? Retornarmos aos braços do Pai. E é uma coisa interessante, né? Que eu tinha muita dificuldade de entender se retornar aos braços do Pai. É porque nós estamos tão presos à matéria que eu já fico imaginando eu indo lá, papai, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se para o Espírito, tudo é pensamento, quando o nosso pensamento estiver no nível de alcançar frequências que nós nem imaginamos, um dia vamos alcançar a frequência do Pai. Assim como Jesus, né? Jesus fala, né? Só vim aqui, né, pelo Pai, fazer o que o Pai pediu. Já não sou eu que vivo, né? Não, Paulo falou que sou eu que vivo em mim. Mas Jesus fala, né? Assim, em João, não me lembro qual é o capítulo do Evangelho de João, que os discípulos estavam conversando entre si, falando, como será Deus? Como é que ele é? Não sei o quê. Aí Jesus falou, olhem para mim. Está lá no Evangelho. Olhem para mim. Porque o que mais próximo de Deus nós temos aqui é Jesus. Tanto que a pergunta 625, nós lemos aí alguns dias atrás, modelo e guia da humanidade.
tá? Porque é o que está mais próximo, é o que Deus nos ofereceu. Está uma pergunta bem bonitinha, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, né? Como guia, modelo e guia. E é interessante que a perguntinha é legal, né? Ofereceu, não obrigou ninguém a ficar, não. Ó, né? Passou com a bandejinha, quem quis pegou, quem não quis, ninguém fez cara feia. Porque aceitar o Cristo não é fácil, né? Não é mole. É aquela mudança total que nós já estamos já começando a fazer. Bom, alguém quer falar sobre a pergunta? Tá bem. Senhor Roberto, tá bom a pergunta? Já Deu está bem comentada, é isso mesmo. Né? Eu quis falar hoje menos da beleza, senhor Roberto, porque toda vez que eu falo que a beleza é um mal da natureza, né, eu fico constrangido. Eu também fico ouvindo você falar. Acaba o estudo, quando você fala nisso, acaba o estudo, eu vou me olhar no espelho e digo, eu já fui conforme ele falou. Fala, dona Lu. Toque, 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 tchu, 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 assim. Oi? Tá um barulhinho assim, tchuc, 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 Ah, toque, deve ser o meu ventilador que está fazendo um tá barulho. sim, dona Luz, tá sim. Tem que consertar esse ventilador. Tá, toque, 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 toque. É ele mesmo. Agora eu não sabia esse barulho. Não tem que ter, não, mas ele começou a dar esse barulho, ó. Ontem o ar-condicionado do carro pifou, esse ventilador também tem que trocar, porque já o rapaz aqui não conseguiu consertar, né? Chegou o verão, essas coisas aparecem, né? É para a gente curtir. Ó, não está na primeira posição, bem fraquinho. Se eu botar na segunda, que eu vou me sentir mais confortável, o barulho vai ficar insuportável. Na terceira posição, então, nem eu consigo ficar na sala. Então, verão chegou, essas coisas acontecem, né? Tem que se preparar no inverno, né, Afrânio ou Belo? Tem que se preparar no inferno. Ih, rapaz, Alfrânio, ô bela, hein? Ai, ai, ai. Então, vamos lá. A pergunta está bem, né? Agora vamos para a resposta, né? Que a gente Precisa ler a pergunta de novo ou pode virar para a resposta? Não lê, pega de novo para a gente pegar o ritmo da resposta, né? Por que está o mal na natureza das coisas? Desculpe. Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado o homem em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Aí, né? A gente não sabe disso? Alguém não sabia disso, não, essa novidade? Mais longa será a sua peregrinação? Claro, sem dúvida, a gente sabe disso. Olha nós aí, né? O problema A gente sabe esse. disso, mas não quer pensar nisso, não quer meditar sobre. Mas olha nós aí, ó. Exatamente. Nós aí. É claro, Deus deixa, né, que o homem escolha o caminho. Sim. Deixa. Ele ensinou, ele mostrou qual era o caminho. Agora, nós aqui nos perdemos no caminho. Porque ele fala aqui, a resposta é interessante assim. Já te disse, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Tá? A pergunta 115 aqui. Então, uma coisa, quando a gente ainda está nesse estágio de simples e ignorante, tá? Nós temos um atenuante. Eu não sabia ainda, estou aprendendo, estou no início, estou lá no. Antes do Jardim da Infância, CA, né? CA, né? Estou no CA, vou passar ainda para o Jardim. Aí ele passa para a parte. Bom, Deus deixa que o homem escolha o caminho. Esse que escolhe o caminho já não é simples. Falou, Jorge, valeu.
Tchau, Jó. Já botei lá, até Jó. sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta. Então, Deus deixa que o homem escolha o caminho. Nessa situação aqui, o homem já não é, né? Já tem algum conhecimento, já aprendeu alguma coisa. Porque ele, olha só, Deus deixa que ele escolha o caminho. Então ele já sabe que aqui é o certo e aqui é o errado. Mas não tem uma consciência global. Mas alguma consciência ele já tem. É o que os espíritos estão, né? Armaram aqui. Tanto pior para eles se toma o caminho mal, mais longo será a sua peregrinação. Então aí ele mexeu conosco. É nós na fita. Aí já é nós. Mexeu com nós. Né? Se nós sabemos disso, por que nós insistimos? Ninguém fala nada? Vamos lá. Não, fala. Miramês abre os comentários dele nessa pergunta pelo seguinte: as melhores condições que Deus deveria criar para os homens, ele já fez, em todos os sentidos, na vida e pela vida. Se ele é todo amor e todo sabedoria, como criticá-lo e dar-lhe conselhos? Ele criou as melhores condições para nós. Nós é que, né, não sabemos aproveitar. Aliás, nada de bom, a maioria das vezes, a maioria de nós não sabemos aproveitar. Infelizmente, nós ainda não sabemos, né? Nós estamos já tentando, já é uma grande coisa. Porque quantos ainda não estão pensando nisso, né? Hoje, inclusive, você vê que às vezes a pessoa sente e tal, mas é um filho lá, filho não, um sobrinho de um funcionário lá, suicidou. Tá? Lá na Bahia, em Itamaraju, seu Roberto. Itamaraju. Itamaraju. É mesmo? A família dele é de lá. Rapazinho novo. Aí ele chegou, pô, rapaz bom, não fazia mal a ninguém, não usava drogas, nem bebia quase, tomava um copinho, tal. E ninguém entendeu que estava assim, um encontro entre jovens. E ele pegou o carro, sumiu, né? Sumiu. Aí quando chegaram na casa dele, ele estava enforcado, né? Ninguém sabe o motivo. Aí eu cheguei para o rapaz que estava sentindo, gostava muito dele, meu, me passa o nome. Sabe o nome dele completo? Ele, não, vou ver com minha mãe. Então passa o nome dele para mim pelo Zap. Eu vou fazer uma prece por ele hoje à noite, vou pedir por ele, tá? Ele é o Luan. Então eu disse, não, mas eu preciso de um nomezinho completo. Bom, o nome que ele mandou, me falou, é o Luan, lá em Itamaraju, né? Espiritualidade com certeza, e devido ao caso ser muito sério, vai, né? Nós vamos pedir para ajudá-lo, tá? Estou pedindo aqui. Mas a consciência do rapaz não passou o nome completo. Não culpo ele, não, pelo amor de Deus. Né? Mas, poxa, vou fazer uma peça para ele, deve ser bom, né? Vou passar o nome. Né? Não culpo ele, não estou criticando nem nada, né? Cada um no seu momento. De qualquer maneira, né? Tá Cabe feito, a cada um né? de nós mentalizar o Luan Itamaraju, pedindo paz para ele, né? Deus, que possa ser bem recebido, né? E 22 anos, eu acho, 22 anos, mas eu era jovem. Então, é isso aí. A gente ainda, muitos de nós que eu falo que a maior parte da humanidade também assim, se perdeu nisso aí. É interessante que essas coisas não acontecem muito em cidade do interior, pelo menos divulgado não é em cidade do interior. Né? Eu, pelo menos, esses 11 anos que tive na Bahia, nunca ouvi falar em suicídio lá na Bahia, no interior da Bahia. Não ouvi falar. Já está passando problema Eu também não podia ouvir falar, não, senhor, mas eu falou uma coisa, mas realmente. Lá, Serra dos Aimorés, enquanto eu morei lá, também não me lembro, não. E olha que eu vou lá todo ano, quer dizer, né? Não me lembro de notícias desse tipo, não. Bom, então, essa questão que está falando aqui, tanto pior para eles se torna o caminho mal, né? Mais longo será a sua peregrinação. Porque
há uma parte da humanidade que já sabe. O erro é grave. É aquela história. Se o Chico entrar numa repartição pública e roubar uma caneta, é pior do que eu roubar um carro. Podem ter certeza disso. O Divaldo, né, o Raul Teixeira, eles estão num nível 1000-0 em cima de mim. Tá? Já sabem demais, já vivenciam muito do que sabem, né? Hoje, pelo Agora, nosso conhecimento, de estudo, pelo tempo que nós temos de doutrina, hoje, realmente, nós não estamos mais nessa condição. Né? Hoje, tomarmos essa atitude de roubar uma caneta, um clipe, já, né, precisamos ser bastante advertidos sobre isso, porque nós já temos um conhecimento. É injustificável nós tomarmos uma atitude dessa. A partir de agora, que nós estamos com esse conhecimento que temos. isso mesmo. Bom, aí continua, Elisa, a resposta, né? Que parou em peregrinação, né? Isso. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Bom, né? Aqui está essa questão das montanhas. Deu aqui também uma analogia legal. Não conhecia essas montanhas, não saberia o que é subir e descer. Então, se nós não conhecêssemos um pouquinho, né, que a gente está aprendendo, é por isso que eu falo, não podemos criticar grande parte da humanidade, porque talvez conheça, mas ainda não caiu a ficha para se tocar. E essa montanha aí, né, é o nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Nós vamos passar, vamos subir, vamos descer, vamos acertar, vamos errar. E depois ele fala, se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros, ou seja, aquelas coisas, aquelas dificuldades imensas que a gente, né, parece que nunca vai conseguir superar, nunca vai conseguir o objetivo, né? É sobre isso que eu falei agora. Miramês fala, no comentário dele, a doutrina dos espíritos está doando aos homens modalidades inúmeras de os homens despertarem mostrando regras e conceitos de luz, de modo a cada um andar com mais proveito, aproveitando o tempo para conhecer a si mesmo, aparando arestas e fazendo ambiente para o seu conhecimento espiritual. Quer dizer que hoje, se nós roubarmos um clipe, nós já temos este conhecimento que o Miramês fala aqui, já é um absurdo. Hoje, para nós, essa doutrina dos espíritos está doando aos homens modalidades inúmeras. Então, acho que já temos algum conhecimento. Hoje nós já sabemos que é aquilo que o Alexandre falou para o André. Né? Nós já fomos assim. Então, hoje não somos mais. Já temos um conhecimento, um ensinamento. Fazermos isso hoje seria um absurdo. Então, é isso aí que você estava falando agora. A questão da rocha e das montanhas, né? Exatamente. Aí ele continua, é preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso que conheça o bem e o mal. Então, é o que nós estamos comentando logo no início sobre a questão de, né, se a gente não passar por certas situações, dor, sofrimento, dificuldade, como nós vamos aprender? Né? Por exemplo, existe uma virtude chamada paciência. Quem aqui é paciente? Hein? A mim não pergunta, não, porque passar vergonha é comigo mesmo. Conhece, Consuelo, alguém paciente? Eu conheço alguém impaciente.
Todos, né, Elisa? Você conhece todo mundo. Impaciente eu conheço um monte, agora paciente. Eu todo dia na minha reza eu peço para me ensinarem a ter paciência, porque eu não aprendi a ter paciência. Só aprendi a ser impaciente. Então vamos considerar a paciência uma rocha no nosso caminho? Sim, sem dúvida que é. Não é nem montanha, é rocha mesmo. É rocha. É corpo duro. É difícil. Mas a gente vai Mente conseguir chegar rígida. lá. Hã? Tem aquele ditado, a água mole, pedra dura, tanto Tanto bate até que fura. Pois é, não é isso? Então, é assim que nós vamos adquirir a paciência, porque se a gente não soubesse, né, existem as rochas, né, que são duras, corpos duros demais, a gente pode botar isso para as virtudes, para a gente algumas virtudes, a paciência é uma. Se a gente for falar de outras mais aqui, né, a gente vai ficar aqui conversando sobre isso. Né? Aí depois vai falar aqui, né? Eis que se une ao corpo. Aí nós vamos voltar, que está na pergunta 119 aqui, né? Mas aquela famosa pergunta 230. É. Nós estamos no plano espiritual, está trabalhando, está ajudando, está fazendo, está acontecendo. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos numa faculdade, digamos assim. Né? O médico, quando se forma, né? Quando ele está né, acabando de se formar, digamos que a reencarnação do médico é o quê? Ele vai para. É o nome que dá, né? Esses hospitais aí, né? Mais difícil é. Como está, meu Deus? Quando o médico vai fazer Residência? residência. A residência é para ele colocar em prática o quê? A teoria. E ele vai encarar, geralmente, tá? Com raras exceções, vai encarar coisas bravas, né? Vai encarar realmente situações muito complicadas, muito difíceis. E tudo é assim, né? A gente se prepara para depois ir para a prova. Eis porque se une o corpo. Aí podemos naquela pergunta 1772. Caramba. Não, não, 72 não. É a 167, muito perto dela. Essa quer ler, Eli? 167? Sim. 67. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Porque nós nos unimos ao corpo. E os espíritos respondem pesado. Vai, fala aí. Expiação. Isso. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Porque é a purificação que tanto fala na Bíblia, no Antigo Testamento, né? A purificação. Nós reencarnamos para isso. É o fim objetivado com a reencarnação. Tá? Aí depois vai perguntar, é limitado o número de reencarnações? Não. Né? É invariável o número? É quase infinito, etc. Quer dizer, aí vai. Então, a nossa necessidade é essa. Nós estamos aqui para isso. Para espiar, ao mesmo tempo, progresso. Bom, essa pergunta aqui eu acho que já falamos muito dela. Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre essa resposta? Dona Lourdes, Consuelo, Elisa, seu Roberto? Não? Miramir diz o seguinte: Deus deixa que seus filhos escolham seus próprios caminhos, mas vigia para onde eles vão. Com o passar dos tempos, devemos ir libertando certas dependências, no sentido de sermos guiados pela consciência onde se encontram as leis vivas criadas por ele e escritas na profundidade dos seres. Então, ele deixa que de caminho, mas ele está vigiando.
Principalmente, né, no nosso começo, né, o que ele está falando aqui dessa pergunta, foi criar simples ignorância. Nós estamos nessa fase aí bem vigiados, né? E nós ainda não temos condições realmente de muitas escolhas. Tá? Estamos muito imaturos. Mas o imaturo de lá não é igual ao imaturo de cá, não, viu, Eli? Lá é imaturo mesmo. Aqui é imaturidade espiritual. Isso dá uma confusão. Bom, alguém mais quer falar sobre essa pergunta? Então vamos para. Ou não. Se não quiser, vamos para 655. As pessoas ficam muito aborrecidas quando chama de imaturo, né? Ou como fica. Você vê, tem a reunião de condomínio aqui, fica todo mundo de mimimi. Eu falo, gente, parece um bando de criança no recreio brigando por causa de um brinquedo. Ih, meu filho. Chama as pessoas de maturo, não. Gente, maturidade não tem nada a ver com ser grande, ser velho, ser pequeno. Maturidade tem nada a ver com isso. Eles ficam mal-humorados porque eles reconhecem que são imaturos. Pois é. Puxa vida, fisgaram na minha ferida. É. Descobriram o meu segredo. Exatamente. Mas é a realidade, né? Nós somos ainda imaturos. Né? Somos, claro que somos. Muito. Nós agimos como criança, na maioria das vezes a gente faz coisas que a gente fazia quando era criança. Só que a gente agora usa outros artifícios que quando éramos crianças ainda não conhecíamos, mas as coisas que a gente faz é igualzinho que a gente fazia. Os fins são sempre os mesmos, que a gente quer atingir do mesmo jeito. Mas quando era criança, era porque era criança. E agora? Hoje ainda é uma criança. A gente vê tanto a humanidade, né, Canta? Humanidade. A gente vê assim, os pensamentos ainda lá atrás, é o tal negócio que a gente sempre comenta, né? O pensamento do competir, Sim. não ser solidário. Então, aí né, competição por um lado, solidariedade por outro. É totalmente diferente, né? São opostos. E a gente vê, uma vez eu estava, na época do negócio de open market, né? Tem outro de noite, que eu nem me lembro o nome, pô. As pessoas, overnight, isso, o Roberto entende disso. Né? Eu fui bancário, eu sei que eu conheço. Exatamente. Eu me lembro que eu chegava assim, às vezes eu ia no banco, né? Aí quando eu trabalhava numa empresa, pelo menos 2 vezes por semana eu tinha que ir ao banco. Eu fazia essa parte também lá, né? Aí eu chegava no banco, eu ficava olhando para a cara, assim, um gerente sentado, e com uns 8, assim, ao redor, tudo olhando para ele com aquelas caras assim de, né, babando, né? Porque estava com o dinheirinho lá rendendo e aquilo para eles era o máximo. Aí eu ficava olhando assim, meu Deus, como é que a pessoa é tão feliz com tão pouco? Né? Eu sempre fui duro, por isso que eu pensava assim, não tinha para aplicar, para ficar lá. O de Seu tudo era nome. aturar esse pessoal. Eu Como só sabia gerente, disso. eu chegava como gerente, o pior de tudo era aturar esse pessoal. Eu chegava dando ordem. Então, a gente vê a nossa imaturidade. Toda vez que falar, tem um negócio bom ali no canto ali, corre todo mundo para lá, para ver tirar um proveito. Tudo é imaturidade. Né? Passa no zap e lá, não sei o que, não sei o que, compartilhe. A pessoa nem lê o que está escrito e compartilha. Ou lê assim, não se liga e compartilha. Isso tudo é imaturidade. A gente vai vendo que nós vivemos realmente, e nós somos imaturos mesmo. Né? É muita coisa. O que a humanidade está precisando é justamente disso, crescer. Crescer. Tá? Prestar mais atenção nas coisas, se ligar mais nas coisas, pensar mais. É o que nós estamos precisando. Nós também. Falando dos outros, não. Nós também, claro. Eu não falei em momento que eu não precisava. Eu falei, nós fazemos coisas, né? Eu falei assim, tudo eu falo nós, porque, pô, quando eu só vejo depois que já fiz, entendeu?
Porque eu fiz é que eu vejo. Aí vem, né? 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso e água benta. Água Não, benta, daí né? vem aquela. Aí vem a autopunição. A O autopunição remorso, é cruel pra caramba, a o autopunição. conselho. Água, Pô, água benta tem que ser de balde para jogar na cabeça e até. pô, Consuelo e Dona Luz estão caladas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Está muito tranquila, Consuelo. Você está muito tranquila. É que o Consuelo não é imatura. Não, Isso, Dona Consuela tem maturidade. isso. Ah, é, muito maduro. Extremamente. Por isso que eu não posso me misturar, entendeu? É um problema sério. Já está eu tô- querendo esnobar em cima da gente. Tá vendo? Tudo bem, né? Só dá uma Mas eu- forcinha para ela e ela entra esnobando. Pronto, né? É pronto. É, eu tô tão maduro, Consuelo, que eu tô com medo de qualquer ventinho me derrubar de lá de cima da árvore, entendeu? Soltar. Aí estouram, né? Cai no chão e estoura. A Maturidade fruta demais. estoura. É, Ó, vamos lá então. Pergunta 635, né? isso. é. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Uma pergunta muito interessante. É. Porque, olha só, que não são idênticas, né? Nascem necessidades que não são idênticas. Não são idênticas para todos os homens. Mas isso é muito simples. A gente pode começar até assim, por exemplo, o clima. Vamos falar do clima. Aqui, Rio de Janeiro, quente pra caramba. Chega lá na Groenlândia, na Dinamarca, um gelo, né? Estou falando de necessidades físicas. Quais são as necessidades lá? A alimentação lá. Aqui tem que ser mais leve, lá pode ter que ter uma alimentação um pouquinho mais, né, com gorduras, etc. Algumas coisas que eles necessitam, que o organismo necessita devido ao frio lá. Aqui tem sol em excesso, lá falta sol, vitamina D, não sei o que mais, tal. Então nós estamos falando de um simples ponto, né? Outra coisa, a gente chegar lá. Outra coisa, as leis, as nossas leis humanas, estou falando de leis, as leis divinas, não. As nossas leis pode ser igual, por exemplo, dos canibais, dos índios. Aí Não, tem as suas leis, tem hein? que ser diferente, sem dúvida nenhuma, tem que ser diferente. Então, eles têm as suas leis. É isso? Nós temos as nossas. É isso? Exatamente. E a gente vai vendo assim, se a gente vê a gente falou ainda há pouco do médico, um grupo de médicos, de cientistas, de psicólogos, dentistas, etc. O comportamento deles, principalmente quando estão em grupo, o churrasco, a gente tem um churrasco na casa do fulano, né? Vai aquele monte de amigos que são médicos, enfermeiros que trabalham no hospital, tal, hospital ali. Quer dizer, não é que há leis diferentes, nesse caso aí que eu estou falando aí, mas o próprio comportamento deles é diferente. Os nossos papos vão ser diferentes, as necessidades deles vão ser diferentes da nossa. É um assunto nosso que a gente acha agradável, que morre de ir, para eles é uma coisa totalmente sem graça, infantil. Infantil é que é bom, né? Então a pergunta, está pegando aqui, por que não é tudo igual? Mas ele usa a palavra aqui, necessidades. E cada grupo social tem as suas necessidades. E a partir daí também tem as suas necessidades em questão morais. Que aqui é certo, mas não sei onde não é. Nós vemos assim a Índia, parece que é outro país, é outro planeta, né, gente? Que é uma coisa bem diversa de nós e do resto do mundo. A Índia tem costumes que a gente não compreende. Mas são costumes deles, vivem bem com isso, estão felizes com isso, quem somos nós para. Né? Então, as necessidades lá dos nossos irmãos indianos
bem diferente da nossa. Na China. Então, a pergunta é por que tem essas necessidades tão idênticas? Se a lei não é uma só, a lei divina? Essa é a pergunta. Alguém pode responder a pergunta? Nós já respondemos, né, gente? Tudo vai influenciar o clima, o local, tá? O início aquela turma, né, vem de um, assim, digamos, o lance de religião, a influência de várias outras coisas, mas a lei é uma, a lei divina é uma. No fundo disso tudo, a lei divina é quem coordena tudo. Um adora Alá, outro adora Brahma, outro adora o Cristo, outro adora Javé. Mas, no fundo, tá? Apesar de parecer figuras diferentes, né? Deuses diferentes, não é. O Deus é um só. E as leis, nós estudamos isso aqui, na regra áurea. Todas as civilizações conhecem a regra áurea. Vão fazer isso a outra, aquilo que não quer, eis que faça aquilo. Tá? Então, a pergunta é essa aí. Alguém quer falar sobre essa pergunta aí? Então, vamos para a resposta, né, Liz? Sim. Então, pergunta 635. Das diferentes posições sociais, nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. A lei natural é uma só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É uma lei natural, que é o próximo a ti mesmo. É um mau mandamento, Jesus fala, mas agora para todo mundo. Só vai mudar o seguinte: temos que amar Brahma mais que tudo. Vou amar Alá. Então, O sentido é o mesmo sempre, né? Nesse caso, o sentido é não já muda. a lei dos homens é diferente. Agora, conforme a lei de progresso, é o que nós falamos do índio, o canibal, as leis dele são outras. Às vezes que eles necessitam ali naquele momento. Nós, né, já estamos um pouquinho mais evoluídos, já temos as leizinhas um pouquinho mais diferentes. Mas aquela leis lá para eles são suficientes. Quando eles começam a crescer, a evoluir, por eles mesmos, aquele povo vai também modificando as leis humanas. Para quê? Tentar um dia chegar às leis divinas, que é uma. Não muda. Tá? Nós estamos nessa situação. Por isso nós vemos cada lei maluca aí, né? E nós vemos hoje que nosso Código Penal está meio. Não, o cara é preso, daqui a pouco está solto, e assim vai por diante. E nós estamos tentando nos acertar com as leis ainda também, tá? Por isso que nossas leis são totalmente falhas. Mas já demonstra o quê? Nível de progresso. Tá? Então é isso aí. A pergunta foi essa, a resposta está bem clara, né? Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. É uma só, a lei de Deus. Vamos ler aí a observação de Kardec, que aí acaba a pergunta, né? As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas tal diversidade
é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Tantas verdades aí, tantas necessidades aí, que a gente vê que são coisas totalmente ligadas ao quê? À matéria. Né? E a lei de Deus é uma só. Por exemplo, vamos falar agora, nós falamos de virtude na outra pergunta, vamos falar agora de imperfeições. O egoísmo e o orgulho em relação à lei de Deus. Não se aplica, não se, né, não se identifica. Mas as nossas leis, aí nós vamos ver na pergunta 917, que na resposta fala que o egoísmo tudo concorre. Duas leis. Eu acho que eu ler esse pedacinho na nossa legislação, que eu esqueci como é que ele fala, que eu acho muito interessante. Vou ler rapidinho que já acabou o tempo, né? 914, 916, aqui. Qual o meio de destruir seu egoísmo? Pode. Aqui. Aí vem assim, um pedaço da influência da matéria, né? Influência que o homem ainda professores não pode libertar, para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, nós construímos isso no nosso momento, mas conforme fala ali Kardec, das nossas necessidades de agora. Mas como essas necessidades são factícias e convencionais, elas se modificam até chegarmos à verdadeira lei, que é a divina. Ok? Deu para pegar, gente? Tudo bem? Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Dona Luz, Consuelo, vocês estão muito calados hoje. Oi, Lívia. Então, vamos parar aí, né?